Bom dia! Bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao projeto 1203, em que eu e a psicóloga Lígia Maria Aguilera fazemos lives toda segunda e sexta-feira ao meio-dia e 3. Toda segunda e quarta-feira ao meio-dia e 3. Hoje o nosso tema são princípios e valores, a importância da consciência dos seus princípios e dos seus valores para o seu relacionamento e a construção da sua família. Meu nome é Ana Júlia Aguilera Gomes, eu sou advogada, facilitadora de comunicação não violenta. E o meu nome é Lígia Maria Aguilera, sou psicóloga clínica e social há 40 anos. Também atendo adultos e adolescentes na psicologia clínica e sou também facilitadora de comunicação não violenta junto com a minha filha, Ana Júlia. A Lígia, há 40 anos, é especialista em psicoterapia de casais e de famílias, além disso também, né, Lígia? Sim. Então, e é a partir desse nosso conhecimento, dessa experiência da Lígia, do nosso conhecimento, que vamos conversar com você sobre isso. Seja bem-vindo e vamos lá. Vamos lá. A gente às vezes vai olhar um pouquinho para cá porque tem os slides aqui pra gente simplesmente não se empolgar e perder o fio da meada. Mas a gente tá aqui com você. É isso. Então... sim, importante falar que hoje é quarta-feira e amanhã, quinta-feira, nós vamos abrir para a votação dos temas das lives da semana que vem. Então, se você tem algum tema que é do seu interesse, você pode mandar a sugestão pra gente ou participar da votação amanhã. Combinado? Isso aí. Então, iniciando hoje falando sobre a importância dos princípios e valores, eu vou colocar, assim, pela minha experiência de todos os atendimentos e do surgimento dos conflitos nos relacionamentos, o que tem por trás. Então, todo relacionamento necessita de uma base para se assentar. Como tudo na vida, quando você tem uma base onde se apoiar, é possível realizar coisas. Ninguém realiza nada flutuando. Mas o que acontece, né? Normalmente nos relacionamentos, a gente vai levando, vai se conhecendo, vamos interagindo e uma altura decide que vamos construir uma família, vamos viver juntos, seja o tipo de relacionamento que for, que a partir de um determinado momento se decide morar juntos e construir um projeto de vida juntos. É muito importante que a partir desse momento as pessoas se conversem, criem um diálogo para trabalhar tanto os princípios como os valores. Por quê? Porque se eu conheço meus princípios, eu conheço meus valores, eu vou ter condições de expor para o outro e o outro, conhecedor dos seus princípios e valores, vai expor para mim. E a partir daí, nós vamos estabelecer um consenso. Qual a diferença, né? Os princípios é tudo aquilo que vai servir de base, de segurança, de confiabilidade para que eu possa erguer e construir todo o relacionamento. Ou seja, é como o fundamento de uma casa, é inegociável. Você não fica toda hora mudando o fundamento de uma casa. Você pode reformar uma casa de N formas, de N modos, mas você não mexe nos fundamentos a cada reforma, né? A menos que seja muito necessário, mas aí tem que derrubar a casa toda e começar uma nova. O relacionamento também, ele precisa ter essas bases que a gente chama de princípios, que são tudo aquilo que é inviolável, é inegociável, né? E quando ambos conhecem, estabelecem esses princípios, fica muito mais sólido, muito mais seguro seguir juntos, construir juntos o que quer que seja. Quando isso não fica claro, né? Porque normalmente a gente acha que sabe, a gente pensa que o outro já percebeu quais são os meus princípios,
Afinal de contas, ele frequenta a minha casa, ele conhece minha família, ou ela frequenta a minha casa, conhece minha família. A gente já tem um certo tempo de relacionamento, né? E a gente supõe. As suposições são um perigo, porque é justamente na hora que a gente pisa na bola, sem levar em conta essa situação, é que surgem os conflitos. É onde a gente acaba tendo que parar tudo para poder conversar. E quais são esses princípios, né? Ele é muito próprio, é de cada um, de cada família. Muitos dos princípios a gente traz da nossa família de origem e o outro traz, a outra pessoa da relação traz da sua família de origem. Mas é necessário que tenha clareza. Tanto que quando a gente vai buscar um emprego e tomar posse num trabalho, a primeira coisa que a empresa faz é pôr você a par dos princípios da empresa. Por quê? Porque se você violar esses princípios da empresa, você já sabe que será demitido, que você não poderá continuar fazendo parte do quadro de funcionários. Então, para você ver o tanto que isso é importante, né? Então, é interessante que as pessoas conversem e possam ter esse diálogo e estabelecer esses princípios. E se isso não ocorre, vai chegar um momento dentro da convivência que isso vai gerar conflitos e vai ter que se conversar. E aí vem aquela situação em que a gente pode até dizer, olha, eu não sabia que isso era tão importante para você. E aí, por isso, eu achei que podia rever e negociar. É a hora que vai ter que achar caminhos de solução para os conflitos. E daí fica difícil a gente dizer, né? Quais são esses princípios? Eu, por exemplo, tenho um princípio que para mim é fundamental numa relação, que é a fidelidade e a lealdade. Esse é um princípio meu que eu não negocio. Eu não negocio traições, eu não negocio. Então, para mim, se isso ocorrer, é o fim de um relacionamento. Mas isso sou eu, Lígia, pessoa. Eu, psicóloga, terapeuta de casais, já atendi N casais que ajudei a trabalhar o perdão, a reconciliação após uma traição, por reconsiderações de fatores, de circunstâncias, de falta de maturidade e de N motivos. Todo ser humano é muito complexo e por cada ser humano ser complexo, as relações são duplamente complexas, são bem mais complexas. E realmente existem valores que podem ser flexionados e que as pessoas são capazes de compreender, de perdoar, de reconsiderar e reconstruir o vínculo, né? A partir do conflito, a partir da tomada de consciência de que realmente isso não foi estabelecido. Por isso a importância de se estabelecer como base antes de se estabelecer as relações, com bastante clareza, para que isso possa seguir em frente. Mas também existem casais que nunca conversaram a respeito de um princípio ou de um valor que seria o princípio básico e negociável, mas mesmo assim estão juntos há anos e nunca gerou conflito. Ficou tácito o estabelecimento e pronto, e foi cumprido e isso nunca gerou conflito e isso nunca se tornou um problema. Então, por isso que eu falo, relacionamento é algo muito próprio das duas pessoas, do conjunto, daquilo que se é vivenciado, né? Estabelecer sempre de comum acordo. E é importante porque isso vai dar uma segurança. Se eu sei que o outro sabe o que é importante para mim e o outro sabe que eu sei o que é importante para ele, ambos se sentem amparados, seguros, protegidos pelas escolhas que fizeram, sabendo que isso será respeitado, certo? Porque senão a coisa fica muito na areia movediça e é complicado. Você quer falar alguma coisa? Não, por enquanto não.
Então, durante o namoro, esses princípios ficam mais ou menos estabelecidos. E ao longo da caminhada, se não houver clareza suficiente, pode realmente surgir os conflitos. Porque tudo decorre de dinâmicas, da dinâmica de temperamento, das circunstâncias, das coisas que vão ocorrendo ao longo do relacionamento. Por exemplo, é comum as pessoas se casarem com uma condição financeira X, né? E a partir do casamento, com o progresso do trabalho de ambos, as condições financeiras vão melhorando muito. E se não foi estabelecido antes os princípios de como se lidar com esse excesso de abundância, isso pode lá na frente vir a ruir o casamento, vir a ser até motivo de separação, né? Porque se deslumbram. Ou porque, bom, quando eu casei com você, minha situação era uma, hoje é outra, e eu tenho condições, liberdade e segurança financeira suficiente para redefinir minha vida. Então, tudo isso é importante. Os princípios, eles não só é importante ser estabelecidos alguns básicos antes, como ao longo das transformações que o casal vai sofrendo, ser redefinido, ser rediscutido, ser renegociável, né? Ser revisto, porque a vida muda, as circunstâncias mudam. De repente, nós decidimos coisas que eram só 2, de repente temos 3 filhos, começaram a surgir os filhos. De repente, alguém muito importante da minha família adoeceu e eu precisei ter que acolher para cuidar. Isso foi conversado, foi negociado. Então, são variáveis e circunstâncias da vida imensa, né? De repente é parente do outro que adoeceu e precisa ser cuidado. De que modo o casal, o relacionamento vai prover o atendimento desses cuidados, né? Então, todas as variáveis que vão surgindo ao longo da vida, ao longo da caminhada. E eu acho que isso faz parte daquela visão do casamento, do relacionamento a 2, como a sociedade conjugal, né? Que somos uma sociedade voltadas para um fim, para a consecução de um fim, que pode ser em si mesma a relação, o companheirismo, compartilhar a vida com mais alguém, mas que seja claro, é importante ter clareza de quais são os princípios que regem essa construção da vida a 2, quais são os princípios que fundam essa construção. E claro, conforme as circunstâncias mudam, nós também mudamos com o passar do tempo, né? Então, querer, por exemplo, ser a mesma pessoa que você era com 20 aos 40 é impossível. Tanto as experiências de vida a 2, quanto a experiência individual, profissional, da maternidade, da paternidade, vão nos transformando ao longo do caminho. E a importância dessa comunhão com a pessoa que você escolheu compartilhar a vida, para que essa conversa possa ser feita e refeita de forma harmônica, constante, que isso faça parte do relacionamento. Ou seja, o nosso relacionamento não é só a rotina, não é só as responsabilidades, não é só a celebração, mas é também ali a construção, a determinação dos nossos princípios, da nossa direção, de onde a gente está indo com a nossa família e para onde a gente quer chegar com essa família. E qual é o chão que a gente pisa juntos, né? Qual é a base que nos sustenta, né? E junto com isso vem os valores. E o que são os valores? Valores é tudo aquilo que é possível reformular, negociar, flexionar, né? Então, por exemplo, é muito importante também que sejam conversados antes, né? Por exemplo, vamos ter filhos, vamos pegar pessoas, adotar, se a gente não tiver a possibilidade de ter filhos, vamos ter a possibilidade da adoção, quantos, como será a criação desses filhos. Isso são valores, porque precisam ser negociados, né? De repente, eu não tenho a possibilidade de gerar um filho. É importante que a pessoa saiba
De repente o outro não tem a possibilidade de contribuir com a gestação de um filho, é importante que o companheiro saiba, que a companheira saiba. E também existe a situação que, independente de poder gerar ou não, eu não tenho esse interesse, não faz parte do meu projeto pessoal de vida, me envolver com a criação de uma criança, me envolver com a ampliação do relacionamento a partir de filhos. E é também importante que o outro saiba, porque muitas vezes, quando isso vai ficando claro ao longo do relacionamento, isso vira uma deslealdade, vira uma traição. Você me disse que não queria, você vem sabotando, e de repente eu descubro. Isso é muito ruim. E também a questão assim de quantos, né? De repente eu quero um filho só, o outro quer 2 ou 3. A Ana Júlia, por exemplo, quer 4, 5, né? A Ana Júlia quer uma renca. Todo filho único quer uma renca. Então, se você vai se envolver com algum filho único, você já saiba que você vai ter uma renca de filhos. Corre o risco, né? Corre o risco. Inclusive, meu namorado tá assistindo essa live e fica a dica. Não, brincadeira, ele já sabe. A gente já teve uma conversa sobre isso. Então, e a Ana Júlia, ela é filha única por circunstâncias, não por escolha. Eu não pude mais ter filhos após o nascimento dela, senão eu também teria tido uma dúzia, né? Então, essas são circunstâncias que vão moldando a vida. A gente planeja de um jeito e a vida te traz as coisas de uma outra forma. Então, quanto mais maduro as pessoas são, quanto mais autoconscientes elas são das suas necessidades internas, daquilo que realmente vai brilhar a vida, vai trazer colorido, vai trazer bem-estar, melhor ela se posiciona na relação com o outro para que as coisas possam ocorrer. Ninguém faz as coisas sozinho, é impossível, né? A gente realmente, nós somos interdependentes. E a importância da nossa autoconsciência para que o outro também saiba com clareza e ele ter autoconsciência ou ela ter autoconsciência suficiente para ter clareza de expor e poder, nessa conexão, ser negociado as coisas, é fundamental. Então, por exemplo, eu caso com alguém achando que eu vou ter um parceiro que vai me ajudar na hora das refeições, lavar a louça, guardar a louça, etc. E aí eu descubro que ele é um tremendo folgado. Na hora que eu tô lá me enrolando na cozinha, ele fica na sala, lendo jornal, assistindo televisão. Isso geralmente gera conflitos, porque as crianças ficam em roda da mãe enquanto a mãe está cozinhando e o pai está lá completamente alheio, sem nem distrair as crianças para que a mãe possa fazer a refeição. Então, nós já fizemos uma live sobre cooperação, né? Sobre a participação cooperativa dentro do relacionamento e, inclusive, a possibilidade de você delegar, de você permitir que o outro também seja copartícipe das situações, né? Então, a gente precisa se conhecer a cada passo nisso. E pode acontecer, inclusive, aquela circunstância em que um adoece e fica impossibilitado. E aí o outro precisa cumprir com a parte desse um enquanto ele está adoentado. E ele se sente sem habilidades, ele se sente sem condições de fazê-lo. Então, isso também precisa ser negociado, né? Então, são vários quesitos que quando eu tomo a decisão, vou morar junto com alguém, tudo que envolve esse morar junto, né? A dinâmica interna da convivência, a minha família de origem, a família de origem da outra pessoa, o quanto estamos dispostos porque isso faz parte das relações sociais. Antes de me relacionar, eu tenho um conjunto de amigos. Depois que eu começo a me relacionar, surgem outros conjuntos de amigos a partir dessa relação. A outra pessoa da relação também tem um conjunto de amigos deles. Até onde eu estou disposto a ceder, eu estou disposta a ceder essa convivência, essa coparticipação, o acolher os amigos e inserir no nosso contexto social e criar um contexto social que seja nosso, né?
o que seria legal, o que seria saudável, porque sempre, gente, o foco da nossa vida é o bem-estar. Como nós trabalhamos com a comunicação não violenta, o bem-estar é algo fundamental para que não surja violência, ainda que surjam conflitos. Você quer falar sobre o bem-estar, a importância do bem-estar, da comunicação não violenta? Olha, deixa eu pensar aqui no contexto do que a gente está falando. Porque sobre princípios e valores, né? Existem os quesitos do bem-estar individual, do bem-estar em conjunto. Não, mas eu acho que assim, esses aspectos de princípios e valores, você estava falando aqui da questão da relação, né? Mas eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência enquanto indivíduo. Porque a gente fala aqui, né, da relação, do relacionamento e tal, mas e se você não está numa relação e não tem consciência disso? Fica mais difícil ainda entrar. Porque aí é aquele ou dedo podre, né, que escolhe nenhum funciona, porque antes de você escolher, você não tinha clareza. E mesmo para você que já está no relacionamento, essa conversa que vai ser tida ali com o outro precisa antes acontecer com você. Precisa você se investigar e verificar quais são os seus princípios, de repente até olhar para a história da sua família, para a história, né, ancestral que é importante para você, e aí começar a tatear esse caminho interno, né, essa caminhada de autoconhecimento, da sua autoconsciência, daquilo que você valoriza e aquilo que você não abre mão. Porque é isso, né, os princípios, eles são os aspectos mais fundamentais, mais rígidos da nossa constituição, do nosso ser, dos nossos propósitos. E os valores são aquelas coisas que são importantes, mas que a gente flexibiliza de acordo com a necessidade, porque veja bem, tem outras coisas que são mais importantes e que se sobressaem em relação a esses valores. E que também são circunstanciais, né? Por exemplo, para mim é muito importante o lazer. Mas se por circunstâncias o lazer, que nem agora está todo mundo isolado em casa, né, não está sendo possível ir para o cinema, ir para assistir uma peça de teatro, que para mim é algo importante e que me abastece. Aí, por essa circunstância, a gente tem que negociar o lazer. Você valoriza o lazer, mas um princípio para você é a saúde. Porque a saúde você não flexibiliza, a saúde você não se põe a risco de ir para a rua e fazer uma aglomeração e acabar, enfim, se prejudicando com essa situação da Covid-19. Mas o lazer você valoriza, você ele flexibiliza. Então vamos ver o que dá para fazer em casa, se não der, paciência, enfim. E aí pode falar sobre os quesitos de bem-estar individual? Quando eu estou solteira, eu estou sozinha, eu tenho uma dinâmica e tenho um foco no meu bem-estar, né? Eu direciono a minha vida em busca de atender minhas necessidades para que eu possa me prover do bem-estar que eu necessito. Mas quando eu estou no relacionamento com o outro, com uma outra pessoa, e tem mais pessoas convivendo no mesmo espaço, precisa existir um consenso do bem-estar conjunto para que a minha dinâmica, o meu jeito de funcionar não prejudique de um modo sério o bem-estar do outro. Por exemplo, eu gosto de ouvir música, adoro música. Mas eu vou pôr no volume, eu vou usar fones de ouvido para não incomodar a pessoa que não gosta do mesmo estilo de música que eu. Ou que está trabalhando, ou que o bebê está dormindo. Exato. Tem circunstâncias, né? A gente costuma ter vizinhos que não perguntam para os vizinhos quais as circunstâncias que eles estão vivendo. E eles são nada egoístas. Eles ligam o som numa altura para o quarteirão inteiro se beneficiar da música maravilhosa que ele adora ouvir. E já aconteceu comigo de eu acordar com uma tremenda enxaqueca, passar o dia com enxaqueca e piorar o meu mal-estar da enxaqueca por conta do vizinho que achou que eu estava gostando da música dele. Eu vou contar aqui para vocês até uma história nossa, que antigamente aqui no nosso lado da nossa casa é uma propriedade que a dona aluga, então tá sempre trocando a pessoa que mora lá. E em 2017, 18, gente, era um senhor que tinha uma banda de rock.
de senhores, não eram jovens. Que às vezes parece menos mal, mas talvez era pior, porque aí não tinha nenhuma mãe que chegava, nenhum pai que falava, chega, vambora. Porque, gente, começava domingo cedinho, e é domingo até o fim do dia. A gente era o dia inteiro, repassando aquele mesmo trecho da música 5, 10, 20 vezes. E o vocalista, gente, assim, não era uma banda profissional, era hobby. Então, assim, o vocalista precisava... Não, gente, não era fácil. E era bem alto. Assim, a gente tem que sempre lembrar que o nosso bem-estar também entra ali na esfera do outro, né? E é isso que muda no relacionamento a dois, porque enquanto no indivíduo eu vejo aqui, né, a minha esfera dentro da minha casa, ou até dentro com os nossos pais, que às vezes o nosso é um pouco mais valorizado, né, os nossos pais tendem a privilegiar o bem-estar dos filhos. Quando a gente entra num relacionamento adulto com outra pessoa, isso muda, porque ali a gente tem que cuidar do meu bem-estar, não promover, você não é responsável pelo bem-estar do outro, mas existe ali uma corresponsabilidade pelo bem-estar de todos, do ambiente. E ainda às vezes tem o filho, a filha, ou a avó, o pai, a mãe que vem morar junto porque está doente, enfim. E todo esse contexto precisa ser levado em conta. Sim, com certeza. Né? E aí é que é muito importante o que eu chamo de roda de conversa ou de troca de conversa do casal, da parceria, ou roda de conversa que envolva a família. Por quê? Porque de repente eu chego em casa tão cansada que eu largo meu sapato em qualquer lugar. E não penso que alguém pode tropeçar nesse sapato. Eu não penso que esse ambiente comum onde eu deixei esse sapato está atrapalhando o bem-estar de outra pessoa, né? Então, a convivência, ela precisa de regras. E essas regras, quando são estabelecidas pelo conjunto das pessoas que convivem, elas vão estar sendo pautadas em cima dos valores, daquilo que é importante para me sentir bem, aquilo que é importante para o outro se sentir bem, o que é importante para as crianças se sentirem bem, né? E esse respeito, né? Esse respeito mútuo é o que vai estabelecer a paz, a harmonia, o bem-estar e a possibilidade de diálogos que não sejam necessariamente diálogos difíceis, né? Agora, pode surgir diálogos difíceis? Claro, né? Sempre, porque o ser humano é imprevisível, nós também não sabemos como nós vamos acordar amanhã, nós somos imprevisíveis até para nós mesmos, né? A gente não tem, embora tenhamos uma diretriz, a gente realmente não consegue adivinhar. E à medida que as coisas vão surgindo, pode frustrar o outro, pode aborrecer. E por não querer magoar, fica guardando, juntando, e uma hora despeja tudo uma vez. É muito importante também que haja o acolhimento, para que não aconteça isso do despejar tudo uma vez. E se acontecer de despejar de uma vez, vamos acolher isso e dialogar. O Ramon contou aqui que essa coisa do vizinho que tem uma banda já aconteceu com ele também. O pessoal deu risada aqui quando a gente falou da filha única que quer ter um monte de filho. Gente, bem-vindos, muito obrigada aqui por todo o carinho. E se vocês quiserem mandar dúvidas pra gente sobre o tema que a gente está falando aqui, então estamos hoje, o tema da live, para quem chegou agora, são princípios e valores e qual a importância da gente ter consciência deles para o relacionamento a dois e para a construção da nossa família. Sim. É justamente o aspecto, né, que eu coloquei a hora que eu falei tanto dos princípios como na colocação dos valores, né, justamente para poder equacionar melhor os conflitos, né? Por exemplo, as pessoas se juntam e qual a condição financeira dessa união? Porque embora o dinheiro seja uma estratégia, ele é algo premente e presente e fundamental em toda construção, porque não existe mágica, vivemos num mundo ainda que o dinheiro é um meio de troca. E aí, a gente, quando está na escassez,
É muito mais fácil de negociar a escassez. Não sei se vocês sabem, mas a experiência me conta que a escassez gera cooperação e traz muita facilidade de negociação. A abundância já dificulta um pouco. Quanto mais vai evoluindo o processo financeiro, econômico e vai trazendo abundância, muitas pessoas se perdem. Algumas ficam extremamente egoístas, vão desenvolvendo inseguranças, não se percebem, mas vão ficando sovinas. Outras pessoas vão ficando perdulárias, acham que pode gastar, né? E acaba se endividando. E acabam se endividando. E as dívidas, mais cedo ou mais tarde, bate na porta. E as dívidas acabam sendo um ponto de muita angústia, de muito conflito e de muita dificuldade, né? E nessas horas difíceis é que a gente realmente vai aquilatar os princípios e valores desse conjunto de família, como vão se cooperar, como vão lidar. Algumas vezes não se cooperam e é um grande motivo de separação e de divórcio, né? Então, por exemplo, um valor que pode ser importante para uma relação é a cooperação. Para algumas pessoas, a falta de cooperação é inegociável. Ou você coopera ou não temos mais uma relação. A cooperação é um valor importante para algumas famílias, porque é algo flexível, para outras é um princípio, é inegociável, ou você coopera ou não. Inclusive com relação aos próprios filhos, né? Se os filhos não cooperam, eu já vi pais tendo conversas bastante incisivas, bastante claras, bastante objetivas com os filhos, de olha, você mora aqui com a gente. Aqui nessa casa a gente tem o princípio da cooperação, ou você coopera ou você coopera. E aí negocia de repente o horário, a forma, a tarefa, mas que o adolescente, a criança ali já maiorzinha, precisa cooperar. Para outras famílias isso não é tão importante, porque às vezes contratam alguém, algum funcionário, alguma empregada que vai ajudar, que vai contribuir, ou porque não tem essa cultura até familiar ou pessoal. E isso, assim, não cabe a gente julgar como bom ou como ruim, como melhor ou como pior. Cabe a você conhecer o que é importante para você. Você ter a consciência do que é princípio para você, do que você não negocia, daquilo que está ali intrinsecamente relacionado às suas necessidades, ao seu bem-estar, né? Porque normalmente é isso que acontece com os princípios, eles são formas ali ou estão conectados com a consecução, com o atendimento de necessidades nossas. Então, quais você não negocia? E a mesma coisa, só que um pouco num segundo, digamos assim, grau, são os valores. Eles são importantes, mas aí dá para flexibilizar por diversos motivos. Sim. E tudo isso, gente, tanto os princípios quanto os valores flexionados ou não, eles são bastante importantes para se estabelecer a relação, porque é isso que vai nortear o bem-estar, a segurança mútua, a confiabilidade mútua, né? O por onde ir, de que modo ir, de que maneira caminhar essa família. E aí, na hora de lidar com os filhos, muitos casais entram em conflito também, porque o filho quer dormir na casa do amiguinho, o pai deixa, mas a mãe não deixa, e aí acaba gerando confusão. O filho quer sair com uma turma, mas tem 13 anos, o pai acha que já pode sair, a mãe acha que ainda é muito cedo. Então, esses conflitos ser discutidos na frente do filho fica muito complicado. É muito importante que as pessoas tenham isso claro antes, que saibam, né? Ou que se não tiver clareza, que essa conversa adulta seja tida com os adultos de forma clara e não conflituosa no sentido de briga, de discussão, de bate-boca na frente das crianças, mas já surgiu aqui uma situação em que gerou esse conflito, retomar essa situação, essa conversa depois, num outro momento, para entender o que tem ali por trás, se é um princípio, se é um valor, e como a Lígia falou, né, conforme a situação da família vai mudando, os filhos vão crescendo, ou vai aumentando a quantidade de filhos, ou de repente até surge ali algum familiar com algum problema de saúde, o contexto mudou, você mudou, o seu companheiro mudou ao longo do tempo. Então essa conversa precisa ser retomada. Então,
é aquilo que eu havia dito sobre a constância dessa conexão consigo mesmo, para você ter clareza de quais são os seus princípios, de quais são os seus valores, de se eles estão mudando, se eles permanecem, e o mesmo em relação ao outro, e no segundo momento a relação de vocês. Retomar isso, falar, olha, pra mim alguma coisa mudou e eu tô pensando, repensando isso e levar isso pra conversa. Porque o que acontece? Alguns conflitos mais sérios, mais difíceis de resolver, têm como origem princípios e valores. E foi por isso que a Lígia trouxe essa sugestão de tema. Porque acontece de chegar no consultório dela um casal que tá ali quase se separando, porque acha que é impossível estabelecer ali uma dinâmica de convivência saudável ou de bem-estar entre os dois, porque esses valores, esses princípios mudaram, porque as pessoas mudaram ao longo do tempo e ali não tá mais tendo aquele encaixe, sabe a pecinha que não entra? E aí é isso que a Lígia faz às vezes ali na psicoterapia, de sentar e fazer essa lista, né? Quais são os princípios de cada um, quais são os valores de cada um e depois conversar da relação. O que ocorre também, gente, que eu acho muito importante a gente saber que o relacionamento humano, com toda a sua complexidade, envolve em cada pessoa os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. E não se enganem, embora a gente não saiba quais são os nossos pontos fracos, as pessoas que se relacionam conosco, especialmente os filhos, os jovens, as crianças, que sejam nossos filhos ou que sejam filhos do companheiro ou da companheira que veio e passou a morar conosco, a primeira coisa que o ser humano antena no relacionamento com o outro é quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos. Por quê? Porque aqueles pontos fortes se estabelecem de um modo tão claro que eu jamais vou bater de frente com eles, não sou idiota, né? E a gente percebe, eu já percebi que se eu falar ou fizer determinada coisa, a reação vem muito forte e a pessoa não vai negociar comigo. Já ao contrário, com os pontos fracos. Eu vou pedir para minha mãe, porque minha mãe sempre passa a mão na minha cabeça. E o meu pai vai dormir enfurecido e o problema é dele. Porque o meu pai sempre me diz não, mas a minha mãe passa a mão na minha cabeça. O filho sabe qual é o ponto fraco da mãe e o filho sabe qual é o ponto fraco do pai, né? E vice-versa. E os adultos da relação, os adultos envolvidos estão tão preocupados com os boletos que tem que pagar, com a dinâmica, com os compromissos, com os projetos de vida, que deixam de se perceber nisso. E quando vê, esses conflitos se avolumam, tomam conta. E aí a importância dessa clareza, né? Porque é errado? Não, eu ter ponto fraco, eu me derreter com o filho e não saber dizer não para ele, até certo ponto sim, eu precisaria rever isso, mas de que forma, né? E basta o outro ficar me criticando, seu filho faz você de trouxa, faz o que quer com você, isso resolve? Não resolve. Essa mesma devolução, em compensação, para você nada serve, você nunca diz sim, isso também não resolve. Então, a importância de sentarmos, conversarmos, dialogarmos e estabelecer, porque para o filho também é um ponto de segurança. Se eu sei aquilo que eu posso confiar da minha mãe, aquilo que eu posso confiar do meu pai, aquilo que é um valor da minha família, é o que me traz segurança no seio dessa família, de eu me sentir protegido, amparado, assistido e de saber meus limites, saber por onde eu posso caminhar. E óbvio que também tem aquela situação de que, puxa, meu pai e minha mãe são tão difíceis que eu vou trabalhar, estudar, construir minha vida para eu ter minha independência. Isso também é possível e isso também é ok. Porque eu conheço filhos que passam a vida na casa dos pais porque é zona de conforto, né? Existem circunstâncias e circunstâncias. Então, na construção dos propósitos da família, na construção antes mesmo de duas pessoas se unirem, precisam saber qual é o propósito, para onde vão caminhar e o que vão fazer juntas. E aí a importância desses princípios e valores. Você quer falar mais alguma coisa? Quanto tempo nós temos ainda? A gente ainda tem uns 10 minutos.
Vamos ver se a gente recebe alguma pergunta, se o pessoal tem alguma dúvida sobre o tema. Acho que por enquanto... Eu quero ainda deixar uma tarefa para vocês. Eu gostaria que vocês fizessem uma profunda reflexão. Eu tenho consciência de quais são os meus princípios individual. Mesmo que eu já esteja num relacionamento sério, mesmo que eu já esteja morando junto, ou já esteja casado, convivendo, seja lá que situação que você se encontrar, tá? Que você faça uma reflexão profunda e liste quais são os seus princípios, quais são coisas fundamentais que você não negocia, que você não abre mão. Porque esses princípios vão direcionar o seu desenvolvimento profissional, vão direcionar o seu desenvolvimento social e vão direcionar os seus relacionamentos. Da mesma forma, é importante que você liste tudo aquilo que pode ser negociado, que são importantes, são valores importantes, que nem a vaidade, né? Existe a vaidade excessiva e existe aquela vaidade do zelo pessoal. Eu não abro mão de cuidar da minha aparência o minimamente possível para estar apresentável. Ou eu não abro mão de pelo menos uma vez por mês sair, comprar um sapato novo, uma roupa nova, alguma coisa que faça eu me sentir de bem com a vida, né? Tudo isso a gente precisa ter bastante claro e consciente para poder estabelecer as relações com o outro. Então, faça uma lista e vejam, será que eu não estou sendo rígida demais nisso aqui e isso acaba afastando as pessoas de mim? Ou isso acaba dificultando o meu relacionamento com o outro? Ou eu até nem falei para as pessoas que convivem comigo o quanto isso é importante para mim? E o quanto isso vem me gerando mágoas escondidas, frustrações, decepções, ressentimentos, porque simplesmente as pessoas não sabem que isso é efetivamente importante para mim. Gente, falar, comunicar valores e princípios é algo muito importante e fundamental, porque se o outro não respeita por desconhecimento, é uma coisa, agora o outro não respeita mesmo sabendo, o resultado é outro, e isso tudo precisa ser visto, precisa ser negociado. Vocês concordam? O pessoal tá elogiando bastante. Recebemos um monte de coraçãozinho aqui, ó, da Tamara, Gaspar, da Bruna, da Natália, da Ana. Gente, muito obrigada. Você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Olha, esse é um tema que, inclusive nas terapias de casais, eu gasto uma sessão para trabalhar isso. E como via de regra, eu passo isso como tarefa, que as pessoas sentem e estabeleçam, né, a constituição do casal, que falem dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que é possível ser um consenso a dois, daquilo que cada um resolve individualmente, aquilo que eu posso negociar ou não, e a partir daí estabelecer as regras de convivência, né? Tem gente que não tolera sair de casa e o outro ficar ligando para saber onde está, o que está fazendo. Tem outros que não se importam. Eu e a Ana Júlia colocamos o Life 360 no celular, porque assim eu não preciso, porque a minha necessidade de saber que ela está segura, que ela está bem, que ela está fora de casa, mas está bem, ficou atendida. E antes realmente era inconveniente, demorava demais, não estava eu ligando, filha, tá tudo bem, você tá bem, onde você tá, o que você está fazendo? Como a gente falou no começo da live, gente, eu sou filha única, então mãe de filha única é desse jeito, já quer saber se tá morrendo, se tá acontecendo. Aí eu acho que quem tem mais filho espera um pouco mais, porque a minha mãe é assim, gente, eu fazia pós-graduação em São Paulo, e aí é 1h, 1h30 de Campinas a São Paulo, mas sempre depende daquele trânsito abençoado de São Paulo, que a gente sabe que, né, 1h vira 2, vira 3. E aí, gente, dava assim 5 minutos fora da média, era assim, no horário, às vezes ela ligava, dava 1h30, ela ligava, começava a ligar, e às vezes eu tava tipo na marginal, tava numa situação que era até perigoso atender o celular e acabar provocando um acidente. E aí a gente acabou estabelecendo esse aplicativo, que ela tem ali a minha localização, então ela abre lá o mapa, ela vê que eu tô na marginal, então ela não me liga. Aí se ela vê que eu cheguei lá na região da pós-graduação e ainda não liguei, aí ela ligava.
Ou então, às vezes, nem ligava, né? Porque já sabia que chegou, então chegou, deve estar viva, tá tudo bem. Porque às vezes, quando eu tinha um atraso, eu chegava atrasada na aula, eu não ia chegar na aula e ficar lá na cara do professor: ô professor, tô falando com a minha mãe, peraí. Não, e sempre tem aquele critério, quando você chegar me avisa, ó, você terminou sua viagem, me liga para dizer que você chegou bem. Só que muitas vezes esse chegar envolve tantas coisas que acaba atrapalhando e a pessoa não é que esquece, ela fica impossibilitada de fazer essa comunicação. Mas eu particularmente, gente, eu sou aquela pessoa atrapalhada, esqueço as coisas, gente. O meu apelido, inclusive aqui dentro de casa, pra quem não conhece, é Se Esqueci, gente, porque eu tenho uma habilidade nata pra esquecer as coisas, eu sempre esqueço. É chegar em São Paulo e descobrir que eu esqueci o sapato, que eu esqueci o blazer. Graças a Deus, trabalho e coisas importantes assim, eu sempre faço uma cópia no celular, uma cópia no e-mail, uma cópia na nuvem. Eu cubro todas as bases para não correr o risco de esquecer. Nunca esqueceu, né? Os compromissos sérios, importantes, nunca esqueceu. Mas acontece, as pessoas ficam magoadas, né? Poxa, você não lembrou de me avisar. As pessoas ficam angustiadas, principalmente pai e mãe, ficam muito angustiadas. E dentro do relacionamento a dois também, a gente também se angustia. Por que o outro marcou comigo e não chegou ainda? Por que o outro foi viajar e não me avisou que chegou bem? Essa relação de autocuidado, de cuidado com o outro, faz parte da vida. E é um respeito. Só que muitos entendem isso como controle. E aí vira uma guerra. E aí vira um bate-boca, uma discussão. E nem sempre é um controle, muitas vezes é uma questão apenas da gente poder se sentir bem, se sentir seguro que o outro está bem, está seguro, né? Então, tudo isso são valores, são regras de relacionamento e de convivência que nós precisamos aprender a conversar, nós precisamos aprender a trocar e a estabelecer. A gente não aprende isso na escola, né? Não, e sair daquela condição de que eu suponho que o outro saiba, eu suponho que o outro já entendeu que isso para mim é importante. Vamos parar com a suposição e vamos conversar às claras. Isso favorece demais para que se crie harmonia e bem-estar dentro do relacionamento. É isso, gente. A Bruna falou que toda mãe é igual. E o Gaspar se identificou com o meu esqueci, eu acho. Mas é isso, a gente não aprende na escola a construir relação, né? A gente não aprende na faculdade, não tem lá um manual, né? Manual do relacionamento. Faça isso para começar uma relação, faça isso para começar uma família. Sim. Mas essa Constituição, para quem, por exemplo, é do direito e está aqui assistindo a gente sabe que a Constituição é o documento fundamental, é dali que saem todas as leis, os princípios, enfim. E que os princípios da Constituição tem lá as cláusulas pétreas, né? Não dá para mudar, isso não muda, não tem como negociar essa cláusula pétrea. E aí, para quem é do direito, essa metáfora pode facilitar, né? Sim. Ter essa constituição do relacionamento, saber quais são as cláusulas pétreas, quais são os princípios fundamentais, quais são, assim, importantes, mas a gente flexibiliza, porque às vezes até os princípios, né? Mesmo quando um entra em conflito com o outro, a gente tem que fazer ali um equilíbrio, né? Nenhum de atender um sem desatender o outro e determinar em qual medida, né? Equilibrar essa balança. Sim. E essa conversa a gente precisa ter, né? Porque a gente não aprende a conversar sobre a relação. A gente às vezes conversa até sobre a vida dos outros, conta a fofoca, conta as tragédias ou comemora as alegrias, os sucessos, mas não constrói ali os tijolinhos, né? Não vai pondo os tijolinhos do nosso relacionamento. E que são a base. E aí, gente, nós somos sim, desde pequenos, estimulados a buscar relacionamentos de um modo ou do outro, de acordo com a natureza de cada um. Nós somos seres que crescem sabendo que vamos ter convivência social, vamos ter convivência no nosso ambiente de trabalho e todas as pessoas se encaminham de uma maneira ou de outra para o interrelacionamento com o par, com o parceiro ou a parceira, do modo como for constituído, não importa, mas a gente tem sim um estímulo para isso. A gente só não é educado, não é treinado com os métodos que seriam mais viáveis, o que precisaria ser cuidado para não quebrar a cara. O como, né? O como. E aí isso é fonte de muita
muita dor na alma, de frustrações, de perdas, de separações, de rompimentos de namoro que dói muito na alma, de rompimentos de casamento que dói muito na alma. E justamente porque no processo de interação, de conhecer, de se estabelecer com o outro, esse como não ficou claro, não foi falado, não foi trabalhado adequadamente, né? E claro, a gente vai acumulando. Então, o ser humano, como eu já disse, é complexo. Então, existem relacionamentos de N formas. Pessoas que passam uma vida inteira engolindo sapo e que um belo dia resolve devolver o brejo inteiro para o outro, do fantasmal, e vai embora depois de 30 anos. Pessoas que a cada passo vai falando e assim por diante. Então, o objetivo das nossas lives é enriquecer vocês de conteúdos, de propostas e de condições para que tenham cada vez mais clareza, né? É isso. É isso. Boa tarefa. Boa tarefa. A gente vai postar uma foto lá na nossa timeline aqui do Instagram para vocês contarem pra gente se fizeram a tarefa, como foi a tarefa, se teve dúvida, se ajudou em alguma coisa. O que vocês acham? Vocês topam? Vai compartilhar com a gente o que vocês estão fazendo da tarefa? É isso. E aí também já fica o convite para você participar da votação do tema das lives da semana que vem. Eu já adianto, vou dar um pequeno spoiler, que um dos temas vai ser exatamente essa dor da separação. Que como a gente falou na segunda-feira sobre separar ou não separar, como é que a gente sabe que tem que lutar, ou que já é hora de desistir, a gente recebeu por inbox, né, por mensagem privada, várias perguntas e pedidos sobre esse assunto, né? E quando decide terminar, como é que lida com essa dor, com essa dificuldade? O Gaspar disse que tem uma pergunta. Pode falar, Gaspar. Acho que ele tá digitando, né? Vamos aguardar. Viu o tempo. Falta... acho que 5 minutos e aí corta, mas vamos ver. Temos ainda um tempinho, Gaspar, aguardamos a sua pergunta. E amanhã a gente também vai publicar alguns temas para vocês poderem votar. Todo esse conjunto de valores e complexidade mostram que somos seres criados ou seres evoluídos? Olha, um pouco dos dois, talvez. O conjunto de valores, a clareza, a tomada de consciência, a autoconsciência dos meus valores, dos meus princípios, faz parte da evolução. Quando eu sou simplesmente criada e respondo instintivamente, automaticamente às circunstâncias da vida, eu sou só criada. E aí é onde acaba gerando conflito. Acaba gerando conflito, frustrações e aquela coisa assim, eu não sei o que acontece comigo, que tudo que eu faço dá errado. Meus amigos se afastam de mim, os meus namoros não dão certo, eu caso, separo. Isso são as pessoas criadas, que não param para pensar o que valores do outro eu pisei na bola, qual o princípio do outro que eu infringi e o outro não consegue me perdoar. Então, a evolução, ela está ligada diretamente com a nossa autoconsciência. Quanto mais desperto eu sou, quanto mais consciente eu sou, mais evoluído. Ele está explicando aqui que quando fala que somos seres criados ou evoluídos, é no sentido de criados por um Deus. Eu acho que a gente até pode ser criado por um Deus, mas a evolução está ali no livre-arbítrio, né? Mesmo que Deus seja o criador, para as religiões, para quem tem essa crença de que Deus criou, Deus não impôs tudo pra gente, Ele nos presenteou com o livre-arbítrio, pelo menos essa é a minha crença pessoal, Gaspar. Então, e com o livre-arbítrio a gente escolhe evoluir ou não. Exato. Então, veja bem, Gaspar, eu me relaciono com pessoas de todas as religiões, de todas as crenças. E todas as religiões e crenças têm princípios e valores, né? E também me relaciono com pessoas que são ateias, realmente ateias, e que
também tem princípios e valores, né? E que não burla o princípio do outro, que não infringe os valores da outra pessoa. Então, isso para mim independe da crença em si. Agora, claro, é possível que um evangélico case com um espírita. Eu conheço pessoa evangélica casada com pessoa espírita e que tem um mútuo respeito e que conseguem conviver absolutamente bem. Conheço pessoas que entram por uma religião evangélica e escolhem casar com alguém que seja evangélico também, já por conexão de princípios e valores dessa crença. Então, o que eu falo, o ser humano ele consegue compor de todas as formas, né? Existe, por exemplo, um amigo nosso italiano que mora aqui porque casou com uma brasileira e a cultura italiana não é tão diferente da brasileira, mas tem muitas diferenças porque ele veio adulto, né? Ele tem toda uma convivência europeia, diferente da convivência brasileira. Existem chineses casados com brasileiro, com italiano, com francês, japonês casados também. Então, tudo, a cultura japonesa tem princípios e valores, a cultura chinesa tem princípios e valores, a cultura europeia, de um modo geral, tem uma composição, e dentro da cultura europeia, o francês é de um jeito, o português é de outro, o italiano é de outro, e assim por diante. E mesmo dentro dessas culturas, cada indivíduo tem as suas peculiaridades, suas características que podem até ser ali divergentes, até um pouco contrárias à do país, à do continente ou até da própria religião, né, mãe? Você dentro já teve divergências com religião também, né? Aspectos que para vocês que era diferente. Que eram diferentes. Também tenho amigos que... eu tenho um casal de amigos que ele é do Rio Grande do Sul e ela é do Nordeste. Ela é nordestina. E são culturas e valores bem diferentes. O rio-grandense do Sul e o nordestino, eles têm diferenças imensas. E eles vivem uma vida maravilhosa. Porque quando a gente se rege pelo paradigma da paz, a diversidade, a pluralidade nos enriquece, Exato. Nos acrescenta, soma, nos faz mais fortes, nos faz mais vivos, porque é uma oportunidade de aprendizado. Agora, quando a gente entra na cultura da guerra, em que tem que ter alguém que ganha, alguém que perde, tem que ter um certo, tem que ter um errado, aí fica difícil, porque tudo que é diferente vira inimigo. A Bruna tá falando que é importante se respeitar, ter princípios e valores, exatamente. Exatamente, Bruna, é isso. Só que de forma consciente e clara e que passe para o outro, para que o outro possa respeitar. Porque muitas vezes o desrespeito vem pela ignorância. Eu não sabia que isso era importante para você. Nossa, eu não sabia que fazendo tal coisa eu podia ferir você. E isso, infelizmente, acontece. O Gaspar disse que ele é angolano. Olha que legal, Gaspar! Isso aí. Olha, ele falou que o amor é o elo, principalmente quando existe maturidade. É isso aí. Sim, só que o amor, Gaspar, é algo que se constrói, ele não é mágico e não nasce pronto. Ele é consequência e é uma necessidade. Ele precisa ser construído. Todos nós temos necessidade de amar e sermos amados. Isso é fundamental para o ser humano. Mas não é assim, não é mágica. Eu preciso conhecer o outro me conhecer. É aquele quilo de sal juntos, os desafios que passamos juntos que vai nos unindo cada vez mais. E isso a gente chama de amor. É isso, gente. O Instagram já abriu aqui a contagem regressiva para nós sermos expulsas dessa live. E pra gente não deixar o assunto aqui pela metade, vamos continuar também o bate-papo nos comentários do post que a gente vai abrir. Sim, esperamos por você lá, certo? Muito obrigada, gente, Gratidão. pelo carinho, Gaspar, Bruna, todo mundo que participou aqui dessa live, a Ana também, um grande beijo. E nos vemos na segunda-feira. Por favor, lembrem de participar. Queremos saber a opinião de vocês sobre os temas para a semana que vem. É isso. E até segunda-feira na nossa live ao 12:03. Até. Tchau, tchau.